Olá, queridos amigos e amigas. O período de enfrentamento de um câncer costuma ser bastante difícil, tanto pelo tratamento em si, como pelas dificuldades que vão surgindo aí ao longo do caminho. Mas a boa notícia é que existem leis e direitos que ajudam a amenizar o impacto que essa doença traz para o paciente e para a sua família. É sobre isso que nós vamos conversar nesse programa com a advogada e especialista em direito de família, doutora Lisandre Carneiro. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho então sobre esses direitos, né? Nessa legislação que veio para atenuar um pouco os impactos causados pelo tratamento com câncer, tanto na parte financeira do paciente, como na parte social e como na parte do tratamento em si mesmo, né? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos sim, porque é um assunto muito importante e eu tenho certeza que o nosso público está aí na expectativa. Isso. O paciente de câncer, devido à gravidade da doença, a urgência, né, do tratamento, tem alguns direitos específicos aí então. Quais são os principais relacionados aí ao tratamento em si, doutora? Então, eu acredito que o principal direito do paciente com câncer é ele poder iniciar o tratamento em 60 dias. Então, a legislação fala que o SUS tem que dar o atendimento a esse paciente no prazo de 60 dias. Além desse benefício, né, não é nem benefício, porque quem tem câncer tem pressa, né? Ele tem direito a outras coisas relacionadas ao tratamento. Por exemplo, a pessoa que tem o câncer de mama tem direito à cirurgia de reconstrução, né? Tá surgindo agora uma conversa grande no Congresso Nacional a respeito da obrigatoriedade dos planos de saúde em fornecer um medicamento para tratamento de quimioterapia via oral, para que os pacientes não tenham que ficar indo até o hospital e se submeter a exposição a outros riscos e ter gastos também com transporte, enfim, desgaste com o tratamento, sendo que ele pode ser feito em casa. Essa é uma medida provisória que está pendente só da aprovação do presidente, e essa medida provisória fala que a partir do momento da prescrição do medicamento, esse medicamento tem que ser fornecido no prazo de 10 dias. Basta o medicamento estar autorizado pela ANS para que ele tenha a obrigatoriedade de ser fornecido. Todo o tratamento pelo SUS é gratuito, né? Inclusive, se precisar um tratamento específico fora da cidade, o SUS arca com isso. E o plano de saúde? Não, o plano de saúde não. O plano de saúde, ele está restrito àquela localidade, né? Então, só agora ele está sendo obrigado a fornecer o medicamento oral que o SUS já fornecia, por exemplo, né? Então, o plano de saúde não. Essa facilidade, esse benefício de transporte para uma localidade que tem um tratamento específico para aquele tipo de câncer, isso é fornecido pelo poder público, né? Até o transporte, tanto de ônibus como de van, qualquer tipo de transporte é fornecido pelo sistema público, não pelo particular. A gente sabe que alguns planos de saúde às vezes tentam restringir, né, alguns tratamentos. Pode isso, doutora? Não, isso é proibido, tá? O paciente oncológico, ele tem alguns direitos específicos. Quando a gente fala desses direitos, até parece redundante, parece coisa básica, que todos deveriam ter, mas o paciente com câncer, ele tem isso mais sedimentado, esse direito mais claro para ele. Como, por exemplo, ele tem que ter acesso fácil a todo o prontuário médico dele, ele tem o direito de ser chamado só pelo nome e sobrenome, não pode ser chamado por número, por código, por senha.
ele tem direito à ligação telefônica, ele tem direito a acompanhamento sempre, em consultas, em exames, em internação. Não é só aqueles casos, é só o menor de 18 anos e o idoso que tem direito a acompanhante. Os planos de saúde fazem muito essa restrição, tá? O paciente com câncer não, ele tem direito a esse acompanhamento, né? Esse acompanhante. E vários outros direitos, né? Ele tem direito a ter o receituário médico dele digitado. Seria o direito à informação. Isso, né? Vem aí junto com o direito à informação. Então, assim, um documento legível, ele tem direito, se for criança ou adolescente, ele tem direito a entretenimento, então ele pode ficar usando, por exemplo, o celular, vendo televisão, ele pode brincar, ele tem esses direitos que outros pacientes da mesma idade, mas que não tenham câncer, não têm o direito por uma questão de organização ali do ambiente, né? Ele pode se negar a fazer tratamentos, ele pode escolher o lugar, por exemplo, que ele vai... não quero fazer o tratamento e eu quero passar meus últimos dias em casa. Ele tem o direito de escolher se ele vai ficar em casa, ou se vai ficar no hospital, ou qualquer outro lugar. Ele possui esses direitos que vem mais aí pelo aspecto social, humanitário, né, do paciente. E doutora, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos relacionados aí à parte financeira, né? Para requerer esses direitos, geralmente são pedidos muitos documentos, não é? Então, eu queria que você falasse como que a pessoa, ou o paciente, ou o familiar que cuida, deve se organizar para começar a pedir esses benefícios. Isso. Realmente são muitos documentos, a burocracia é grande, mas são documentos simples, de fácil acesso do paciente e dos familiares. Mas é muito importante que o paciente, por exemplo, faça uma pasta, né? Tenha uma pastinha com todos os documentos necessários, porque esses documentos eles serão apresentados em diversos momentos durante o tratamento dele, né? Então, assim, por exemplo, para um dos direitos dele é fazer o saque do dinheiro depositado no FGTS. E para fazer o saque, ele tem que ir até a Caixa Econômica Federal e apresentar esses documentos, que são os mesmos documentos que ele vai precisar apresentar na Caixa para pedir o PIS. É o mesmo documento que ele vai ter que apresentar da entrada no site da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, para não ter que participar do rodízio. São os mesmos documentos que ele vai precisar para pedir isenção no pagamento de IPI, CMS, IOF, para ter isenção do carro, para dar entrada no pedido de isenção de imposto de renda da aposentadoria. Então, essa pastinha com os documentos são essenciais. É essencial, porque ela vai apresentar em vários momentos. E vai ficar tudo organizadinho, precisou, leva lá, né? Exatamente. Então vamos falar mais um pouquinho, né, sobre cada um desses benefícios que você falou aí. Você falou do saque do fundo de garantia. E eu queria que você falasse então um pouco do auxílio doença, porque o paciente de câncer não vai poder trabalhar, está em tratamento e vai precisar do auxílio doença, não é? Isso, exatamente. Então, assim, o primeiro passo, né, é organizar esses documentos, que são quais os documentos? Então ele precisa ter essa pastinha, sempre com cópia e original. RG, CPF, comprovante de endereço, o exame histopatológico ou anatomopatológico, dependendo do que ele tiver. Vai precisar de um atestado médico. Esse atestado médico é muito importante que ele esteja perfeito, que o médico... porque muitos médicos não sabem que tem que ter vários requisitos esse atestado. Então, o que tem que ter no atestado? Então, tem que ter data, carimbo, assinatura do médico, tem que estar com o CID, tem que estar relacionado toda a doença, discriminada toda a patologia, qual a evolução, o estado clínico, tanto da doença como do próprio paciente. Tem que ser bem específico. Tem que ser bem específico, não pode faltar nenhuma dessas informações. E muitas vezes falta.
Parece que não, mas faltou o CID, faltou o carimbo, faltou a evolução do estado clínico do paciente da doença. Daí o órgão público não aceita, o paciente tem que voltar no médico e perde tempo, né? Então, assim, ele estando com esses documentos em mãos, ele vai dar entrada no auxílio doença, junto ao INSS. Então, o servidor do INSS vai fazer toda essa análise, vai marcar uma perícia e o perito do INSS vai dizer se tem direito a afastamento ou não. Geralmente tem, porque o exame anatomopatológico ele é certeiro, né? Não tem como contestar um exame desse. E daí é dado o auxílio doença, que depois pode evoluir para uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria permanente ou transitória, né? Só enquanto durar o tratamento, só enquanto ele estiver impedido ou impossibilitado de praticar uma atividade remunerada. E se for o caso, por exemplo, de uma pessoa que fica inválida e precisa contar com um cuidador ali o tempo todo? Isso, tem esse auxílio permanente que é chamado, né? Mas isso daí já é com relação à aposentadoria. Então, a pessoa que é acamada ou perde a visão, ou seja, se ele tem que ser cuidado 24 horas por dia por alguém, ele vai ter um acréscimo de 25% na aposentadoria dele. E isso é um pedido que é feito para o INSS e é concedido com facilidade, tá? Se por acaso o INSS não conceder esse aumento de 25%, basta procurar um advogado, entra com processo que o Tribunal de Justiça está sim determinando o pagamento desse percentual de 25% a mais. Doutora, a gente falou aí então do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o saque do FGTS, né? E do PIS/PASEP, que você já falou um pouquinho, mas dá para detalhar um pouco mais. Isso. Então, o pedido de saque do FGTS e do PIS/PASEP pode ser feito na mesma ocasião, porque são os mesmos documentos, como a gente tinha dito aqui no começo, tá? Então, assim, todo trabalhador tem descontado 8% do seu salário e é depositado nessa conta vinculada do INSS. Com o diagnóstico de câncer, ele consegue pedir o saque de todo o valor depositado lá. Basta ir até a Caixa e levar esses documentos que foram mencionados, tá? Com a curiosidade, assim, de saber que o fato de você sacar todo o dinheiro, se por acaso você for demitido sem justa causa, a multa que o empregador vai pagar, a multa de 40% paga pelo empregador, vai ser calculado em cima do valor total que você sacou e não do saldo baixo que ficou ali, né? Porque às vezes continuou trabalhando, tiveram alguns depósitos, então vai ser calculado sobre o valor total. Todo o montante de todo o montante, da soma de todos os contratos de trabalho que você teve. E o saque pode ser feito também, não só pelo aquele funcionário, né, que está com diagnóstico de câncer, como se tiver algum dependente seu. Se algum dependente do trabalhador tiver com diagnóstico de câncer, esse trabalhador pode pedir o saque do FGTS. O filho. Filho, é esposa, é o filho menor ou o filho maior de idade que tem alguma incapacidade, é o cônjuge. E daí, nessa ocasião, você tem que levar no INSS, além dos documentos que a gente mencionou, a prova da dependência financeira, né? De que você precisa desse dinheiro para custear o tratamento desse seu dependente. Que daí ou é certidão de casamento, certidão de nascimento, o termo de tutela ou curatela, se você cuida de um idoso, por exemplo, se você cuida do seu pai que está interditado e precisa do dinheiro do FGTS para fazer esse tratamento de câncer, basta levar, né, o termo de tutela ou curatela que você tem. Se você vive em união estável do seu companheiro, também leva a declaração que você fez lá no cartório de que companheiro, de que você vive em união estável, né? Até do seu enteado.
né? O filho da sua esposa, o filho do seu marido, se você declarou lá no INSS que ele é seu dependente, se na sua declaração de imposto de renda ele está como seu dependente, você consegue sacar seu FGTS para custear o tratamento desses dependentes. E a isenção do imposto de renda? Então, a isenção de imposto de renda, na verdade, vem para pessoas aposentadas, né? Então, a isenção de imposto de renda sobre proventos advindos da aposentadoria ou pensão, seja ela civil ou militar, tá? Ou pensão alimentícia também, tá? Então, assim, rendimentos advindos de pensão e de aposentadoria são isentos do imposto de renda. Para isso também, todos esses documentos você leva ou na Receita, ou na verdade, dependendo de quem paga esse benefício para você. Se você recebe benefício do Estado, é a Secretaria da Fazenda. Se você recebe aposentadoria do município, você vai na Prefeitura, na Secretaria Municipal. Então, se é do Estado, você vai na SPPrev, enfim, depende da sua fonte pagadora, você leva esses documentos e pede a isenção. Essa isenção também pode ser retroativa. Então, pode ser que alguém fale assim, eu não sabia disso e eu já faço tratamento de câncer há tantos anos. Não tem problema, você pode pedir o valor retroativo. A restituição? A restituição retroativa, de duas formas. Que legal. Ou fazendo a declaração retificadora, né, pede ajuda para o contador fazer a declaração retificadora dos últimos 5 anos somente, ou você entra com um processo, né, procura um advogado e pede a restituição dos últimos 5 anos que houve a retenção de imposto de renda de forma indevida da sua aposentadoria. Isso também acontece de forma corriqueira, simples, o Tribunal de Justiça também, de forma muito ágil, determina a restituição desses valores. E a quitação da casa própria? Então, a quitação da casa própria também. Basta você apresentar os documentos lá no sistema ao banco que você fez o financiamento, desde que seja no sistema de financiamento público e pedir a quitação. A quitação, toda vez que você paga a parcela do seu financiamento, está embutido na parcela esse seguro que determina a quitação. Então, você não tem nem opção de escolha, de falar assim, se eu não contratar esse seguro, a minha parcela fica mais baixa. Não, nem tem essa opção. É um seguro meio compulsório, tá? Então, o que acontece? Se você declarar, na hora de fazer o financiamento, que a sua renda é composta 100% do valor advindo da sua atividade laborativa, a quitação do financiamento vai ser total. Então, 100%. Vai quitar 100% daquele financiamento. Agora, se na hora que você for fazer a contratação do financiamento, você declarar que sua renda é composta de 50% seu, 50% da sua esposa, ou 40% da sua esposa e 60% seu, a quitação vai ser proporcional ao valor que você declarou. Então, se você declarou que a renda do financiamento é 50% sua, então vai quitar 50%. Se você declarar que é 100%, quita 100%. Se você declarar que é 20% e assim por diante. E também existe, parece que uma isenção aí na compra de veículos. Isso, também tem a isenção na compra de veículos adaptados. Então, como que funciona isso? Você leva até o posto fiscal do seu estado ou no Detran e pede a isenção do pagamento de IOF, se o carro for financiado, ICMS ou IPI, tá? E como que é feito isso? É uma análise que a gente chama posto fiscal, né? Que a Receita faz, analisando se você tem direito a esse benefício, através do quê? Vai olhar o seu anátomo patológico, vai olhar
esse atestado médico descritivo que a gente falou no começo do programa, para ver se você tem direito a essa isenção. Até pessoas que não possuem carta conseguem comprar o carro com essa isenção. Ela compra o carro, leva no Detran, né, todos esses documentos, e ela tem o prazo de 180 dias para apresentar a carteira de motorista que ela vai tirar, que é o procedimento comum de qualquer cidadão. A única exceção é que ele vai ser analisado, vai ser examinado por vários médicos que vão atestar qual é a enfermidade que você tem, qual o grau de capacitação, a vinda do câncer, né, que é o nosso assunto aqui. Então, é possível pedir, tá? O procedimento é burocrático, mas simples e rápido. Você vai lá no posto fiscal e pede já todas essas isenções em pacote só. Você pode pedir tudo numa vez só. Tanto a isenção do ICMS, IPI, você pode pedir também isenção do IPVA. Do IPVA também? Do IPVA também pode. Quem é o portador de câncer tem direito à isenção de IPVA. Pede também na mesma hora a história do rodízio, né, para você não ter que participar do rodízio na cidade de São Paulo, que muitos tratamentos, muitos exames são feitos lá, né? São feitos lá. Você pode circular livremente. Pode circular livremente. Exatamente. E doutora, parece que tem outros direitos aí específicos de cada município e cada estado que resolve dar um benefício ou outro, que a gente até nem vai falar aqui porque já é muito específico, né? Isso. Seria importante que o paciente procurasse na sua cidade e no seu estado isso, né? Isso, as prefeituras costumam ter essa informação muito fácil, né? Então, assim, tem cidade que dá isenção de IPTU, por exemplo, tem cidade que dá isenção no transporte público, né? Não são todas. Então, tem que procurar na sua cidade quais são os seus direitos, né? Porque, como foi falado, o legislador, seja o legislador estadual, federal ou municipal, ele procura sim, ele tem sim procurado ter essa sensibilidade de amenizar os impactos causados pelo tratamento da pessoa com câncer. Também temos aqueles direitos relacionados aí à parte social, né? O doente de câncer tem prioridade na tramitação de processos judiciais. Em 2003, quando houve a mudança do Código Civil, veio a implementação também do Estatuto do Idoso, que previu a prioridade de tramitação de processos judiciais para o idoso. Devido ao tempo de vida, para que ele possa aproveitar dos resultados daquele processo. Então, de forma análoga, né, a gente vem pedindo também para os portadores de câncer. Então, assim, basta o advogado, logo na primeira petição que ele for apresentar, indicar que o autor, né, a pessoa, o peticionante, é portador do câncer e que ele vai ter, sim, prioridade na tramitação. Os juízes estão deferindo sem causar nenhum tipo de dificuldade. Basta a gente apresentar os mesmos documentos, né? O exame anatomopatológico, o atestado médico, enfim, comprovando que você tem a patologia para que seu processo tramite de forma prioritária para que você possa aproveitar dos resultados do processo. E também parece que tem um projeto, um sistema dentro do INSS para fazer a reinclusão do paciente de câncer no mercado de trabalho. Tem esse benefício também. O próprio INSS, quando a pessoa entra com o pedido de aposentadoria por invalidez, ela tem que fazer a perícia de 2 em 2 anos, né? Para ver se aquele benefício vai se manter, para ver se o problema dela é permanente ou se já cessou, né? Se o problema já cessou, ou seja, ela vai perder aquela aposentadoria por invalidez, porque agora ela está apta para o trabalho. Mas ela está apta de que forma? Está 100% apta? Ela está integralmente apta?
porque infelizmente a gente sabe que o tratamento com câncer traz outros tipos de consequência, além do tratamento em si. Então, tem esse tratamento que eles chamam de multidisciplinar. Então, é acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, com fonoaudióloga, com fisioterapeuta, psicólogo, porque a parte psicológica também é extremamente afetada. Inclusive, é oferecido tratamento psicológico também para os dependentes. Para os dependentes, para o cuidador, para aquela família que participou de todo aquele processo, dependendo da vaga, né, havendo vaga, eles são absorvidos pelo sistema também. O INSS também, além desse benefício, dessa reinclusão, porque o objetivo é reincluir o paciente no mercado de trabalho, reabilitá-lo, né? Readaptá-lo, cada um usa um termo. Mas ele faz outras coisas também, como o paciente consegue pagamento de taxa para inscrição em concurso, isenção de pagamento de concurso. Então, tem outros benefícios que vêm do INSS, que depois que ele faz toda essa reabilitação, ele dá um certificado para aquele paciente, falando que ele participou, que ele está apto a participar, a ser inserido no mercado de trabalho nessas áreas. É um trabalho interessante, né? Às vezes as pessoas acham conhecimento, não. Às vezes as pessoas acham que não funciona, mas funciona, né? Daquele jeito, tem que ter um pouco de paciência, tem que ser um pouco persistente, mas se você procurar, se você chegar com a informação certa, você consegue participar desses programas e ter esses benefícios aí que estão à disposição da população. E doutora, grávidas, idosos, têm prioridades em filas, em estacionamentos. Isso acontece de forma análoga ao paciente de câncer? Acontece sim. O paciente de câncer, ele tem prioridade de atendimento no comércio, nos shoppings, em canal de saque, de canal de atendimento ao consumidor. Ele tem que ser tratado de uma forma diferente, tudo baseado no princípio do tratamento humanitário, né? Então, é com base no princípio do tratamento humanitário que o portador do câncer tem, que vem todos esses direitos. Alguns desses direitos podem ser requeridos pelo próprio paciente ou por um familiar, né? E alguma situação vai necessitar da atuação aí de um advogado, não é mesmo? Isso. Então, de todos esses direitos, a gente fala, o paciente tem direito. Algumas vezes a gente encontra uma barreira, mesmo com esse direito estando previsto em lei, como por exemplo o FGTS. Está previsto na lei o direito ao saque, mas às vezes por algum motivo, a gente não entende muito qual que tem essa barreira, o paciente não consegue. Para tudo tem aí o sistema judiciário, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é onde eu atuo, ele é muito sensível aos portadores de câncer. Então, assim, em todos os processos que a gente entra, tanto pedindo a isenção do imposto de renda, como isenção de pagamento de PVA, como o saque do FGTS, a gente consegue, porque o tribunal consegue, até porque, Mina, está na lei, né? Não tem por onde fugir. A patologia estando comprovada, os documentos estando corretos, o juiz defere liminarmente o pedido do paciente. Doutora, muito obrigada por todas essas informações que você nos trouxe, informações muito importantes, porque nesse momento, no momento da doença grave que é o câncer, desestabiliza o paciente, a família, então essas orientações são muito importantes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Obrigada pela participação aqui no Lado a Lado. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Beijo no seu coração, até semana que vem.